Vamos lá, Bitcoin em queda. Hoje está subindo, porém ainda ontem chegou a bater 76 mil dólares. Deixa eu pegar aqui na sombra aqui de baixo. Chegou a bater 76 mil dólares. Estou vendo algumas pessoas desesperadas perguntando se já acabou o ciclo de alta, se estamos em bear market, porque realmente nós temos diversas coisas acontecendo no mundo todo. Porém, um primeiro ponto que nós temos que nos atentar é que não é somente o Bitcoin que está caindo. Então, se você para ver o próprio gráfico do S&P 500, S&P 500 também está em queda. Aqui está o gráfico de 15 minutos que está bugando aqui na tela, mas enfim, ó. Isso aqui foi o all-time high, ó. Aí ele para, mas enfim. S&P 500 caindo. Mais de 8%. Mais de 8% de queda. Se você para ver Nasdaq, empresas de tecnologia dos Estados Unidos, dá pra ver ó, que tá o escorrega aí, né? Escorregou gostoso. Caindo mais de 10%. Nvidia caindo mais de 20% também. Nvidia com uma queda forte. Você para ver a Tesla, desde o topo histórico aí, caindo mais de 50% a Tesla. A Tesla, eu vou falar que a pancada veio forte. Então o mercado financeiro todo lá nos Estados Unidos corrigindo. E o Bitcoin acaba sendo muito correlacionado hoje com o mercado tradicional, principalmente muito correlacionado com as empresas de tecnologia. E por que que tá tendo essa queda toda? Então no domingo, quando o mercado ainda estava fechado, o Trump veio dar uma entrevista e falou o seguinte, tanto que tá até aí a notícia. Bolsas dos Estados Unidos afundam após Trump falar em recessão. Aqui embaixo dá pra ver a fala que ele teve aqui, ó, chance de recessão. Em entrevista exibida no último domingo, 9/3, agora, né, 2 dias atrás, pela Fox News, Donald Trump adotou um tom cauteloso ao falar sobre a possibilidade de recessão nos Estados Unidos, mas não descartou a hipótese. Eu odeio prever coisas assim. Há um período de transição, porque o que estamos fazendo em relação às tarifas comerciais, né, que esse medo de recessão também envolve as tarifas, é muito grande. Estamos trazendo riqueza de volta para a América, isso é uma grande coisa, leva um pouco de tempo, mas acho que deve ser ótimo para nós, afirmou Trump. Então ele falou, basicamente, deu a entender, não, que eu tô colocando as tarifas, que isso aqui vai ser bom aí no médio, longo prazo para os Estados Unidos, mas agora pode ocasionar problemas, pode ocasionar recessão, mas meio que quis dizer que faz parte do jogo. Foi o que ele quis dar a entender. Então é óbvio que isso aqui acaba refletindo no preço, principalmente no curto prazo. Então o mercado já está com medo de recessão. Vai lá e houve uma fala dessas do presidente, ele veio escorregando com mais força. Fazia tempo que, ainda não chegou nos 10% de correção do S&P 500, mas fazia tempo que o S&P não corrigia 10%. Tanto que até separei algumas notícias aqui de toda essa novela aí das tarifas do Trump, que por incrível que pareça, começou a partir aí de quando ele tomou posse lá dia 20 de janeiro. Então primeiro, ele chegou falando que ia taxar produtos de fora. Muita gente pensou, não, que isso aí pode ser um blefe, que ele tá querendo jogar uma negociação no mapa, que ele tá querendo conversar, que ele tá querendo alguma coisa em troca. Então ele foi lá, assinou decreto de tarifas contra Canadá, México e China. Aí antes das tarifas entrarem em vigor, ele foi lá e deu uma adiada. Então, eu lembro que o próprio México, o Trump queria que tivesse uma fiscalização maior lá na fronteira, para não ficar entrando gente ilegal lá nos Estados Unidos. Eles foram lá, colocaram, o Trump deu uma apaziguada, então tá aí. Trump adia tarifas de 25% sobre México e Canadá até 2 de abril. Porém, chegou a data limite, o pessoal tava se perguntando, será que ele vai adiar mais uma vez? Será que ele vai negociar? E aí, de fato, ele foi lá e colocou as tarifas, então, as tarifas em cima da China, México e Canadá entraram em vigor. 10% para... Não, a China foi de 10 para 20. Exato, na China. Ele colocou 10 primeiro, depois empurrou 20, porque o próprio Xi Jinping chegou e falou que ia retaliar, tanto que eu até peguei a notícia aqui para vocês. Os outros países não deixaram barato, da mesma forma que os Estados Unidos foi lá e colocou imposto, colocou tarifa para entrar nos Estados Unidos. Canadá, China e México colocaram também tarifas, principalmente nos produtos do agro dos Estados Unidos, para poder entrar lá nos países deles. E o que acontece? Tudo na economia é interligado. Então, se ele chega e fala que vai ter tarifa, consequentemente, a tendência é que o preço das coisas aumente. Porque pensa o seguinte, chegar lá nos Estados Unidos com um imposto menor ou sem imposto, a partir de agora vai ter um imposto maior, consequentemente ele vai ser repassado ao consumidor. É que nem quando chegou tarifa, quando chegou imposto nas comprinhas da Shein, do AliExpress, da Shopee. Não existe isso não, que a empresa que vai pagar imposto.
Por mais que, no final das contas, se bem que ainda no checkout quem paga o imposto acaba sendo, pode ser você, né, quando chega aqui no Brasil e tudo mais. Mas mesmo que seja a empresa que paga o imposto, ela vai repassar pro consumidor no preço, né? E aí o preço, e aí na verdade o imposto vai refletir em preços maiores pros produtos dentro dos Estados Unidos. E aí nós temos junto com isso o grande problema que os Estados Unidos vem passando já há alguns anos, que é a inflação. Então lá em 2020 veio a pandemia, tão famosa pandemia, todo mundo ficou em casa, não podia sair, era lockdown. E aí o que os governos do mundo todo fizeram? Eles aumentaram a liquidez, então eles basicamente imprimiram dinheiro. Então foi o que aconteceu. Aqui está o gráfico do M2, que basicamente mostra a oferta de dólares no mercado. Coloca o gráfico total, na verdade, que isso daí não dá pra ver tão bem aí, ó. Aí dá pra ver com força, que vocês podem ver que a liquidez, que novos dólares estavam crescendo aí, subindo pra caramba, porém depois da pandemia, que foi onde subiu de vez, que deu essa subida de 15 trilhões pra lá na frente, pode puxar aí, para 21 trilhões em pouquíssimo tempo. Aí deu uma corrigida depois no M2 e agora volta a subir um pouco. A corrigida deu porque eles passaram a tirar a liquidez do mercado, passaram a subir a taxa de juros. Isso aqui deu uma baixada aqui na liquidez. Tanto que o que acontece? Isso aqui gera uma consequência. Então, se passa a ter mais oferta de dinheiro na economia e o número de produtos e serviços permanece o mesmo, consequentemente, o que acontece? O preço sobe, gera inflação, não tem para onde fugir. É o ciclo natural do mercado. Então a inflação lá nos Estados Unidos disparou para um patamar que dificilmente foi visto somente lá atrás, tanto que até os boomers lá, 40 anos, não tinham passado por isso. Então, até então, antes da pandemia, vocês podem ver que a inflação nos Estados Unidos, isso aqui é o retroativo aí do ano, tava lá 1,7%, 1,8%, chegava um pouco mais, 2,3%. Aí, obviamente, quando chega a pandemia, a inflação vai lá para baixo, porém, depois passaram a imprimir dólares, aumentaram o M2, consequentemente a inflação disparou, chegou até aqui no acumulado, ó, a 9,1%. E aqui no Brasil o pessoal já está acostumado com inflação, já está acostumado que a inflação aqui historicamente já é alta, porém lá nos Estados Unidos a meta é 2% de inflação. Exato. Então o 2% acaba sendo o normal deles, tem momentos que fica até abaixo de 2%. Quando chega próximo aí de 2 dígitos, é algo fora da realidade. Porém, para conseguir controlar essa inflação, eles foram lá e subiram a taxa de juros. Então deixa eu até puxar aqui para vocês. Então o que aconteceu? Taxa de juros nos Estados Unidos, lá em 2019, estava em 1,75%. Aí quando veio a pandemia, eles baixaram a taxa de juros de 1,75%, botaram lá a 0,25%. Foi a taxa de juros lá embaixo também, que fez com que tivesse mais dinheiro na economia. E ficou lá, uma taxa de juros praticamente zero, 0,25%. Porém, essa taxa de juros lá embaixo, essa injeção de dinheiro na economia, trouxe inflação. Para conseguir controlar a inflação, eles subiram a taxa de juros de 0,25% para mais de 5% ao ano, chegou a 5,5%. Aí, consequentemente, subindo essa taxa de juros, a inflação veio reduzindo, porém, a meta lá do Banco Central americano do Fed é ter uma inflação em 2%. Não é 2,5%, não é 2,9%, é 2%. Então, durante muito tempo, ó, vocês podem ver que começaram a subir os juros, a inflação veio caindo. Mas desde 2023, ela ficou meio que estagnada aqui nessa faixa de 3%, sobe um pouco, desce um pouco, até que lá no final do ano passado, a inflação veio diminuindo, estava 3,4% lá em maio, aí junho baixou 3,3%, baixou de novo 3,0%, chegamos até uma inflação de 2,4%, porém, de outubro para cá a inflação veio subindo, e nós tivemos até então, como vocês podem ver aqui, ó, o juro subiu, cadê a da taxa de juros aqui, ó, o juro subiu, chegamos a 5,5%, fizeram um corte de 0,25%, fizeram outro corte depois de 0,5%, porém pararam por aí. E o que acontece? Se a inflação continua resiliente nos Estados Unidos por conta também das tarifas, é mais um empecilho para que eles consigam baixar essa taxa de juros. E, consequentemente, se a gente tem juros mais altos, acaba sendo negativo para a renda variável, acaba sendo negativo para os mercados, tanto de bolsa de valores quanto de Bitcoin, porque tem um rendimento muito alto, tem uma recompensa muito alta para um risco baixíssimo. O menor risco hoje é você emprestar dinheiro para os Estados Unidos, rendendo aí, é que a taxa deu uma baixada aqui, mas aí tem os títulos mais longos aí, quem define é o mercado, para render 5% ao ano em dólar. Então muito investidor pensa, não vou tomar risco não, tá tranquilo, prefiro deixar meu dinheiro investido lá na renda fixa mesmo. Porém o que acontece?
com essa questão toda de desaceleração na economia, com essa questão toda de recessão, o que é uma recessão? É quando o PIB, quando o Produto Interno Bruto encolhe durante 2 trimestres seguidos. Então, basicamente, o que o Matheus está falando sobre a recessão técnica, né? Então, a recessão técnica é o PIB diminuir durante 2 trimestres seguidos e o mercado tem muito medo dessa recessão e o mercado antecipa o que ele acredita que vai acontecer no futuro. Então, se a previsão é que os Estados Unidos vão passar por uma recessão, as pessoas já vendem os seus ativos de renda variável, suas empresas de tecnologia, suas ações e acabam saindo desse investimento, indo muitas vezes aí para o Tesouro Americano, que fez com que as bolsas caíssem. Exato, então, quando tem uma recessão, quando a economia desacelera, acaba prejudicando tudo. Então as empresas passam a dar menos lucro, que a economia está menos aquecida, o desemprego aumenta. Então, dado que o Banco Central Americano olha bastante na hora de decidir a taxa de juros, é o próprio desemprego também. Porém, por conta dessas tarifas aí, por conta de tudo isso que está acontecendo, esse aqui é um indicador do Federal Reserve, lá do Banco Central de Atlanta, que ele estima quanto é que vai ser o PIB nesse primeiro trimestre agora de 2025. E até pouco tempo atrás a estimativa era de crescimento do PIB, ó, crescer 3 e pouco por cento, aí depois crescer 2 e pouco por cento. Porém, depois do que aconteceu com as tarifas, que muitos empresários foram lá e adiantaram essa parte de importar por conta de medo de aparecer a tarifa, consequentemente afetou a economia e a expectativa agora é do PIB diminuir e por conta dessa expectativa aqui que o mercado vem sofrendo com esse medo da recessão, mas aí acabam tendo fatores positivos e negativos. Então, a recessão com certeza é ruim para os mercados e tudo mais, mas até então isso aqui é uma expectativa, ainda não saiu o resultado, né? Então nem acabou ainda o primeiro trimestre de 2025, o PIB geralmente demora acho que 2 meses para sair, então março, abril, maio, somente lá para maio que iria sair. Mas agora que vem um ponto que pode ser perigoso. Se nós passamos por um momento onde a inflação continua alta e a economia desaquece, então o desemprego aumenta, o PIB aqui vem encolhendo, é um fenômeno chamado de estagflação. Aí realmente é o pior dos casos, aí porque dá ruim. O que acontece é a política monetária, que acaba sendo para onde vai a taxa de juros, tem 2 principais objetivos que o próprio Powell, que é o presidente lá do Banco Central, sempre fala, que é você conseguir manter a inflação na meta, nos 2%, e ao mesmo tempo manter o plano emprego, manter a economia aquecida. Aí se a gente tem uma inflação fora do que deveria estar, fora da meta, e ao mesmo tempo se a gente tem uma economia desaquecida, sem o plano emprego, aí que ferrou de vez, aí que pode ser um problema grande. Porém, caso a inflação venha caindo, venha mais próximo da meta, e eles baixem os juros e consigam fazer um equilíbrio em tudo isso aí, pode acontecer dos Estados Unidos passar tranquilo por isso. E outro ponto que temos hoje é que a dívida dos Estados Unidos está gigantesca. E para esse ano agora de 2025, isso aqui pode se conectar com o Bitcoin, pode se conectar com o que o Trump está falando. Para 2025, vai vencer mais de 9 trilhões dessa dívida. E como os Estados Unidos não tem como pagar, eles vão rolar essa dívida, vão refinanciar essa dívida. Porém, o que acontece? Lá atrás, nós tínhamos uma taxa de juros praticamente em zero. Aqui, ó, tínhamos uma taxa de juros praticamente em zero, ou então muito mais baixa, 1 e pouco, 2 e pouco. Agora a taxa de juros está em 4,5. Se eles têm que refinanciar essa dívida com juro elevadíssimo, é negativo para os Estados Unidos. Imagina você tá devendo, você não tem como pagar. E aí essa dívida vai vencer, e aí você teria que pagar, mas você vai rolar, você vai pegar outra dívida em cima e vai fazendo essa bola de neve. E o juro tá altíssimo. Então você financiou a primeira vez... A dívida que você tinha era um juro menor. Isso que eu ia comentar. Você fez a dívida a primeira vez, o juro tava lá embaixo, baixinho, tava tranquilo. Aí você vai precisar fazer outra dívida e agora o juro tá aqui em cima. Você vai ter um custo de juros muito maior porque agora tá lá em cima. Então, o que... pode acontecer que o Trump queira abaixar a taxa de juros, então o mercado desaquece, precisa injetar dinheiro na economia, abaixa os juros para conseguir refinanciar essa dívida a uma taxa mais atrativa, uma taxa melhor para o governo americano. Exato, então ele pode estar querendo criar esse alarde aí no mercado, falar de recessão, que o Trump não é bobo. Ele sabe que o que ele fala vai repercutir nos mercados.
Ele sabe que a taxação que ele coloca vai repercutir também. Então o que acontece? Até nos Estados Unidos, quem faz conteúdo sobre isso, os economistas estão falando que tá tendo uma queda de braço entre o Trump e o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, que ele já na última reunião falou que ele não pretende baixar a taxa de juros enquanto a inflação não estiver controlada. O Trump quer que baixe os juros muito por conta da dívida que vai entrar na rolagem agora. Aí se o Trump vai lá, toma medidas que fazem a economia desaquecer, consequentemente, eles têm que baixar a taxa de juros para conseguir manter a economia aquecida, tanto que a expectativa de juros lá nos Estados Unidos já mudou. Então, a próxima reunião vai ser agora, dia 19, semana que vem, praticamente unânime que a gente vai ter somente a manutenção da taxa de juros, não vai ter corte. Porém, o que o Jerome Powell vai falar nessa próxima reunião vai definir muito para onde o mercado vai. Que hoje o mercado já espera que não vai ter corte. Pode acontecer de ter corte? Pode, mas eu vejo que é improvável. Porém, o que direciona para onde o mercado vai, ele fala, não, que a gente tá vendo aqui que a inflação já tá desacelerando, inclusive o dado do CPI sai amanhã. Então vai ser importante ver se a inflação vai estar diminuindo. E pro próprio presidente do Banco Central, não é nada interessante que ele faça alguma medida que não está dentro do que o mercado está esperando. Então é mais negativo. Então nessa primeira a gente não acredita que vai ter corte já mesmo. Exato. Porém, na próxima reunião de maio, 40% do mercado já espera que pode ter corte. Mais de 40, né? Porque se você for somar 40 mais 1,5, aí 41,7% espera que vai ter corte, né? Porque aqui é corte também. Exato. 41,7% espera que vai ter corte, a maioria espera que vai ter, praticamente unânime, que vai ter somente 0,25%, 1,6% espera que vai ter 0,5%, mas 58% já espera que vai ter somente manutenção. Agora, para junho, já a maior expectativa do mercado é que vai ter corte. Então, 53% espera que vai ter um corte de 0,25%, 29% espera que vai ter um corte de 0,5% logo de cara aí no primeiro. Então, a maior parte do mercado já espera que vai ter corte. Para outra reunião agora de julho, espera uma manutenção, mas a gente já espera mais um corte. Para mais uma reunião agora de setembro, se espera já que vai estar no segundo corte ou no terceiro corte já. Ou no quarto ainda. Ou no quarto. Lá pro final do ano, se espera, agora vamos ver no geral. Dezembro, se espera que vão ter tido 1, 2, 3 cortes na taxa de juros. Isso aqui é positivo. E talvez 4 ainda. E talvez 4. Pode ser que seja 4 e ainda 5% espera que vai ter mais um. Isso aqui é positivo pro Bitcoin, é positivo pro mercado de renda variável, se nós não tivermos entrado em uma recessão. Que se tiver entrado em uma recessão, aí tem que ter corte de juros mesmo para estimular a economia, porém já entrou em um buraco que não seria interessante ter entrado. Mas outro aspecto que eu vejo também é que o mandato do Jerome Powell termina no ano que vem e seria ruim para ele se ele entregasse a economia dos Estados Unidos em recessão. Então ele pode vir aí baixando os juros aí para conseguir manter a economia aquecida, por mais que a inflação não esteja 100% dentro da meta. E além disso também o que acontece é o seguinte, que o Trump ele quer que baixe os juros, realmente as medidas de tarifação diretamente acabam influenciando no mercado, porém o que ele falou aqui de recessão, que pode acontecer, naquela notícia que nós mostramos, pode ser para trazer medo pro mercado, para ter uma pressão para que o juro seja cortado, que seja bom para a rolagem da dívida. E outro fator também é o seguinte, que o Trump tá falando das tarifas, tá colocando, tá tendo retaliação, mas eu vejo que também existe a possibilidade de ocorrer um acordo aí do Trump e do Xi Jinping, de fazer um bem bolado, de fazer um meio termo pros dois, e isso melhorar também, existe essa possibilidade. Exato, então se ele chega e faz um acordo que vai ficar no meio a meio ali, que vai ser bom para os Estados Unidos, que eu vou falar que é ruim para os Estados Unidos também, como economia e tudo mais, que tenha tarifação, que aumente a inflação lá dentro, que eles não querem isso, porém ele quer impor a negociação dele, ele quer impor o que ele quer, da mesma forma que prejudica a China, prejudica o Canadá, prejudica o México, também prejudica os Estados Unidos. E eu puxei aqui o Polymarket, que é um mercado de apostas descentralizado, a chance de ter recessão em 2025. E são pessoas que colocaram dinheiro, já que é um mercado de apostas, são pessoas que estão apostando em um ou em outro. Exato. E vocês podem ver que de fevereiro, no final de fevereiro pra cá, era praticamente bem baixa essa possibilidade 20%, né? de recessão, porém ela explodiu de fevereiro pra cá, então foi pra 40%. Exato. E eu gosto de ver no Polymarket, porque não é um achismo simplesmente de fazer uma pesquisa na rua, o que você acha, vai ter, vai não ter? Aí a pessoa fala o que ela acha. Não, o camarada que botou aqui que ele acredita que vai ter recessão, se não tiver, ele perdeu dinheiro. Ele perdeu dinheiro e foi transferido pro cara que botou que acreditava que não ia ter recessão. Então eu vejo que a maior chance hoje é de não ter recessão do que de fato ter recessão. E no final das contas, se os Estados Unidos vêm baixando juros e vêm injetando liquidez no mercado, então
existem dois movimentos que o Banco Central faz lá dentro dos Estados Unidos. Um deles, que é o que está acontecendo agora, chama Quantitative Thinning, que ele basicamente tira o dinheiro do mercado, tira a liquidez, tira os dólares e vende os títulos do tesouro. Então ele vende o título do tesouro, tira o dólar do mercado e, consequentemente, menos liquidez. Porém, existe o Quantitative Easing, que é o contrário. Ele vai lá, coloca dólares no mercado e tira os títulos de renda fixa. E quando tem mais liquidez, consequentemente o Bitcoin tem se beneficiado, e uma correlação muito grande que o Bitcoin tem acaba sendo com a liquidez global. Então, se tem mais liquidez global, se tem mais dólares aí sendo emitidos no mercado, uma circulação maior, o Bitcoin acaba subindo junto com a liquidez, da mesma forma que se existe uma contração na liquidez global, o Bitcoin acaba sofrendo. Então isso daí é algo muito interessante de se ver. Então, tá aberto aí, só tem que carregar o gráfico agora, né? Tenta atualizar aí. E a liquidez global vem subindo, porém o Bitcoin ainda não acompanhou. É que aqui tá um período muito longo, né? Fica até um pouco difícil, mas enfim, aqui ó. Aqui é a liquidez em vermelho, aqui em branco o preço do Bitcoin. E como vocês podem ver, aqui ainda nem pegou até o final, não pegou. Mas a liquidez vem subindo, renovou o topo histórico, então o topo histórico estava aqui em 2021. Aí o mundo todo veio tirando liquidez por conta de inflação e tudo mais, veio tirando liquidez. A liquidez voltou a subir, porém o Bitcoin ainda não acompanhou. Então isso aqui acaba influenciando muito mais o Bitcoin do que, por exemplo, eu vi recentemente muitas pessoas falando, não, que se o Trump fizer a reserva estratégica de Bitcoin, aí que o preço explode. E a correlação que o Bitcoin tem com a liquidez global é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, realmente no curto prazo, se o Trump fala, que nem ele tweetou lá, que vai ter XRP, que vai ter Solana, que vai ter Bitcoin, que a reserva vai sair, o preço subiu, isso aí dura pouco tempo, porém, o que realmente traz altas consistentes é o aumento na liquidez. E se a gente tem um aumento na liquidez por conta da baixa da taxa de juros, por conta do Fed parar de tirar a liquidez do mercado através das políticas monetárias, colocar dólares na economia e tirar os títulos da dívida americana, consequentemente, o Bitcoin pode subir. E eu vejo hoje que o Bitcoin tem muito mais assimetria do que quando ele estava lá a 109 mil dólares. Exatamente, porque o que acontece? Quando o Bitcoin tinha passado de 100 mil dólares, tava lá mais de 100 mil, 105, chegou até 109 mil dólares, qual que era a expectativa das pessoas mais realistas, né? Não o cara que fala, não, que ano que vem o Bitcoin vai estar $1 milhão. Acredito que um dia sim o Bitcoin possa bater $1 milhão, mas não ano que vem, enfim. O pessoal tava esperando lá o Bitcoin na faixa dos 150, 160 mil dólares. 180. Quem era mais otimista mesmo, aí é 180, 200 mil dólares. Então se você tem um Bitcoin que tava 110, não tinha mais tanta simetria assim pro 150, pro 160, igual muitos estavam acreditando que ele chegaria. Exato, então por exemplo, coloquei aqui até na regra de 3 para facilitar. Bitcoin é 109 mil 100%. Vamos colocar que ele poderia chegar a 160 mil ainda. Uhum. Uma projeção realista. Não é aquela loucura também. É. Uma projeção realista aí do que ele pode chegar. Teria uma alta de 46%. Agora o Bitcoin chegando nesses mesmos 160 mil dólares. Com tudo que eu falei, acordo comercial, voltar a ter corte na taxa de juros aqui, eles passarem a injetar liquidez no mercado. Com o Bitcoin é 80 mil dólares, por exemplo, ou então 83 agora, né? 83 mil dólares é uma alta de 92%. Exato, mesmo que vá para 150 mil dólares. 80% de alta, mesmo que vá para 140 mil dólares. 68%. Eu tinha falado 40 já? Acho que eu tinha falado 40, mas enfim. Obviamente que o Bitcoin pode sim ir mais para baixo se piorar a situação. Então, a situação das tarifas acaba se agravando ainda mais, tem mais problemas, ou então, se realmente entra aí na recessão dos Estados Unidos e as coisas pioram, o Bitcoin pode sim cair, mas hoje eu vejo que comprar Bitcoin agora, mesmo ele podendo cair mais, tem uma simetria muito mais interessante do que comprar 100, 110 mil dólares que tava, e aquilo, aquela imagem que eu até postei no Instagram, quem quiser vai lá depois, ver no Instagram, mas é a filhinha, né, que o Bitcoin a 110 mil dólares tava com a filhinha cheia de pessoas, e hoje a 80 mil o pessoal não quer mais, sendo que em relação a fundamento, o Bitcoin não mudou, continua a mesma coisa. Exato. Lembrando que não dá para descartar a possibilidade de uma recessão, a possibilidade de nós já estarmos no bear market, porém eu acredito que é mais provável de nós não estarmos em uma recessão, de não acontecer a recessão e o preço continuar subindo. E o que eu vejo também é o seguinte, se realmente não houver recessão, a gente está muito mais próximo, tem muito menos para cair do que para subir. Para subir, se a gente não tiver nesse momento de recessão, tem muito mais hoje para subir do que para cair, que ele já corrigiu bastante. Exato. Já corrigiu 30%. Exatamente. E aí, para quem
comprou Bitcoin, aí comprou acima dos 100 mil, que tava na baguncinha, que não foi entender direito como funciona o Bitcoin, não foi entender nada, e tá preocupado, o que eu recomendo é que você vá primeiro entender o que é o Bitcoin, aí você vai analisar se pra você faz sentido os fundamentos que ele tem, e aí depois você vai lá e revisa a tua posição, né, Matheus? Exato. Então, e inclusive aí para quem nos acompanha, nós utilizamos a Quantifury tanto para comprar Bitcoin e outras criptomoedas, investir no exterior e fazendo então o primeiro investimento lá, equivalente a $50, você recebe uma recompensa diretamente em Bitcoin. Vai estar o link aí na descrição. Tem que colocar o código Gêmeos na abertura da conta. Aqui no link, inclusive, tem aqui, ó, para você se inscrever diretamente, mas tem também um tutorial mostrando como é que funciona, como é que faz para você recolher a recompensa. Então tá aí. Ah, e agora apareceu, ó, quantas taxas a nossa comunidade economizou. Exato, a Quantifury é 100% taxa zero, então somente das pessoas da nossa audiência, das economias que tiveram de taxas, foram mais de $722 mil. Caramba, não sabia disso aí não, hein? Dá pra comprar quase, Bitcoin tá aí seus $80 mil, quase 10 BTC. Aí só de economia em taxa aí, porque a Quantifury é uma corretora internacional 100% taxa zero, você não vai pagar taxa pra comprar, pra vender, pra nada. Diferente de vários outros bancos ou corretores, você vai pagar taxa, vai pagar um monte de coisa, aqui você não vai pagar nada. Exato. E ainda tem a recompensa pro teu primeiro investimento. Eu quando eu criei a conta lá ganhei $20, Renan ganhou 5. Então o que eu vejo é isso, eu vejo o Bitcoin com muito mais oportunidade hoje 83 do que lá atrás a 109. E podemos estar no bear market, mas acredito ser improvável e acredito que tem muita coisa para rolar. Na minha visão, somente do Trump fazer um acordo comercial, que vai ter reunião com o Xi Jinping agora, mês que vem, e de começarem a baixar os juros lá, do Powell agora na próxima quarta-feira falar, não, que o juro não tem que estar, que a inflação não tem que estar 100% dentro da meta, que a gente vai começar a baixar, já vai botar o mercado pra subir de novo. O Ria falou que pode pagar em BTC agora, se quiserem. Eu não entendi porquê, né? Mas enfim, você pode pegar o teu salário e comprar BTC, né? O cara aqui comentando que comprou R$50 mil em XRP. Se subir mais, tô feito. Meu amigo, então tá, né? Não, mas às vezes o cara tem um patrimônio muito maior, comprou 50 mil XRP, mas agora se for uma porcentagem muito grande, eu acho que já tá na loucura. Quantos bitcoins vocês dois possuem hoje, quando comprou? E eu não falo quantos bitcoins eu tenho, não. Tá doido? O Daniel comentou que possui 0.01 BTC. Com certeza vai subir, só não sei quando. Foca no longo prazo. Paulo, o que você pensa, acredito eu, que está certo. O problema é que as pessoas não pensam dessa forma. E aí elas querem comprar quando tá subindo, quando tá lá em cima. Então passou de 100 mil, o tanto de gente que tava comprando, tava querendo comprar mais, tava querendo acumular mais. Aí caiu de 100 e poucos pra 80, uma correção de quase 30%. Aí o pessoal não quer mais. O que mudou no BTC, né? Então não consigo entender. O cara que comprou a 100 mil, 109, 105 e queria ter comprado mais, já tá feliz que tá comprando, que tá pegando a mesma quantia. Então, por exemplo, o cara ia comprar 10 mil reais. Aí com o BTC a 109 mil dólares, ele compraria uma quantidade. Hoje ele vai conseguir comprar quase 30% a mais e tá triste? Não, e outra, hoje a expectativa lá atrás, começo do ano, a expectativa era de um corte da taxa de juros. O Bitcoin depende de ter mais, não que depende, né, mas a correlação é de 0,8 da liquidez global com o preço do Bitcoin. Uma correlação altíssima. Se a gente tá com uma expectativa de 3 cortes na taxa de juros, consequentemente, a correlação que ele tem com o Bitcoin é muito alta, a expectativa do Bitcoin subir é maior. É que o medo agora é da recessão, né? Realmente, se tiver a recessão aí deu baguncinha mesmo, deu probleminha, mas se não tiver recessão e tiver 3 cortes na taxa de juros, aí tá lindo demais. Aí tá bom demais, né? Aí tá bom demais. Galera sempre movida pela emoção e pela maioria, o famoso efeito manada mesmo. Então se o outro tá lá, ele quer estar também, ele vai comprar topo, aí vai vender fundo também. Com certeza deve ter tido o cara que foi lá. Eu tenho certeza que teve gente que vendeu fundo aqui a 76 mil dólares achando que ia cair mais. Com certeza. Dá até pra pegar os dados. E pode ter muita gente que foi lá e comprou a 100 achando que ia chegar em 150. Então acaba sendo dessa forma. Você que tá assistindo aqui não faz parte da manada e tem que pensar contra a manada. Mas obviamente que fazendo investimentos, né, comprando Bitcoin ou, enfim, ações ou qualquer outro investimento que você realmente estudou e que você realmente acredita, né? Porque se o cara comprou o Bitcoin porque acha que vai subir, mas não acredita no fundamento do Bitcoin, não acredita em nada, é muito mais difícil desse cara segurar uma queda e nem deveria se ele não acredita. Nem deveria. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.